Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tomás, eu sou psicólogo clínico e, bom, para quem não conhece o canal, eu trago aqui um conteúdo principalmente para terapeutas, para psicólogos, para estudantes de psicologia que estão interessados em conhecer mais sobre a fenomenologia, a psicologia fenomenológica e temas diversos sobre psicoterapia, psicopatologia, entre outros. Hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo que está muito relacionado aquilo que eu discuto nas minhas supervisões para outros psicólogos, para outros terapeutas. Então vamos lá. Hoje o tema vai ser como libertar os pacientes de suas amarras, criando autonomia e autorresponsabilidade. Mas então, o que são essas amarras que os pacientes carregam? Então, o primeiro ponto agora é lembrar-nos do conceito de atitude natural, onde toda pessoa, todo ser humano, ele vive no presente carregando a sua história de vida, carregando as suas experiências, carregando as suas crenças. Isso que ele carrega vai limitando a forma de estar no presente. Limitando em que sentido? Ele vê o estado de presença no agora, ele vê a realidade que se apresenta a ele como se fosse um filtro, como se fosse uma névoa, que são essas experiências do passado, que são essas crenças que ele carrega da sua história de vida, que são também as influências que ele tem dos ambientes onde ele cresceu. Então as amarras têm a ver com experiências que têm um conteúdo emocional, experiências que vão definir a maneira como essa pessoa se mostra, se apresenta no agora. Essa maneira se dá sempre de maneira muito singular. Cada pessoa tem a sua forma específica de se relacionar com o mundo. O importante é perceber, entender que cada forma que o ser humano se coloca no agora tem a ver com experiências e crenças e influências do passado. E essas crenças, influências, experiências, elas vão se manifestando no agora através do conteúdo emocional que a pessoa manifesta. Então, para podermos compreender que amarras são essas, são as emoções que a pessoa carrega das suas experiências do passado, que influenciam a forma como a pessoa enxerga o presente e principalmente como ela vai fazendo escolhas. Então, a partir das escolhas que a pessoa faz no presente, ela vai definindo a sua vida. E essas escolhas se dão por essas experiências que vêm do passado. Então, quando eu falo de amarras do passado, tem a ver com as experiências, crenças, influências que a pessoa carrega da sua história de vida, que de alguma forma tem um conteúdo emocional que são necessárias que a gente possa explorá-las para que a pessoa não continue fazendo as mesmas escolhas, onde a pessoa acaba indo para o mesmo lugar. Então, qual é o maior benefício de aplicar a clínica fenomenológica? Então, na clínica fenomenológica, se a gente vai fazer um diferencial com outros modelos, a gente tem que focar sempre naquilo que a pessoa traz. Então, como se faz isso? Com um olhar de exploração, com um olhar onde o pesquisador, nesse caso o terapeuta, ele se abre para aquilo que a pessoa traz. E essa forma de se abrir para aquilo que a pessoa traz é deixar de lado o meu conhecimento prévio, a minha teoria que vai tentar explicar aquilo que a pessoa é. E reparem só, o que eu estou falando aqui é que o terapeuta ele tem que se colocar perante a pessoa num olhar de não saber, num olhar humilde, onde o paciente vai explicar quem ele é para mim. Ele vai me mostrar quem ele é. Porque eu não tenho a mínima ideia de como pode ser essa pessoa. Mesmo que a pessoa traga situações, experiências que eu possa ter passado, ou possa ter visto no livro, ou um professor possa ter me falado algo semelhante, a situação da pessoa sempre vai ser única dela. E quando eu foco nela, quando eu deixo de lado as teorias explicativas, que muitas teorias explicativas são muito interessantes e podem ajudar muito discussões de caso, ou até para ter ideias de exploração posterior durante o atendimento, é importante deixar de lado. E qual que é a questão aqui? Quando a gente deixa de lado a teoria explicativa e os nossos próprios conhecimentos, estamos nos aproximando daquilo que a pessoa coloca, traz. Esse se aproximar da pessoa é sentido. Esse estado de presença que o terapeuta
vai se colocar a partir dessa atitude fenomenológica é sentida pelo paciente. E essa sensação de estar sendo percebida, estar sendo escutada, vai fazer com que a pessoa tenha uma abertura para si mesmo. Então, primeiro ponto, aqui não é uma causa e consequência. Então, basicamente, o terapeuta, quando ele vai fazer essa exploração fenomenológica, ele não vai buscar a causa que está levando a pessoa a agir de uma determinada forma. Então, essa situação ela é vivida de forma que a pessoa tenha que se explicar, tenha que falar sobre a situação. Como eu falei antes, uma vez que eu me coloco num olhar investigativo, onde eu tenho um genuíno interesse em explorar aquilo que eu não sei da pessoa, essa exploração ela vai mostrando campos de experiências de vida da pessoa, de significados que ela carrega, de se colocar, da forma como ela se coloca no mundo, que muitas vezes estão tão automatizados na pessoa que ela não consegue enxergar. Então, ao fazer esse movimento, mais aproximando-nos da forma como a pessoa se coloca no mundo, sem deixarmos que as nossas teorias prévias e os nossos conhecimentos prévios influenciem esse momento, vai se dando essa abertura. Então a gente não procura apenas a causa e consequência do que a pessoa está trazendo. É mais uma procura de como a pessoa foi vivendo essa vida. Então aqui não é interpretar através de teorias, mas sim a própria história de vida da pessoa vai dando esse lugar de compreender essas amarras. E uma vez que a pessoa consegue olhar, desvendar, trazer para a consciência esses campos de significados que ela carrega da sua história de vida, ao fazer isso, o que vem também? Vem um conteúdo emocional. Então a gente entra na segunda parte, que é como acolher esse conteúdo emocional que a pessoa carrega. Essa parte é muito simples, é dar espaço para que a pessoa sinta. E mostrar para ela que, sentindo os estados emocionais que ela carrega, esses estados emocionais eles vão se transformando. Então, é mostrar para ela que ela precisa acolher essas emoções que estão relacionadas a experiências e significados de mundo que estão com ela. E essas emoções elas se sentem no corpo. Então, o nosso corpo carrega a nossa história de vida. Essa é outra linha da fenomenologia que é muito interessante, que é observar como o corpo está nos trazendo, está nos dando muita informação sobre a própria pessoa. A fenomenologia, para você compreender a fenomenologia, é necessário ter um olhar para si mesmo. Então a fenomenologia ela se dá como uma exploração em primeira pessoa. Então cada vez que eu trago esse conhecimento para vocês sobre a fenomenologia, eu passei por fases não apenas de experiência com os meus pacientes, mas também comigo mesmo. Então a fenomenologia é necessária para que ela tenha um aprendizado mais profundo, sendo vista em primeira pessoa, sendo vivida em primeira pessoa. Como a fenomenologia vê o ser humano na sua integridade total, como um ser aberto ao mundo, onde a consciência não está no lugar do corpo, mas sim ela se dá como abertura àquilo que é a relação com o mundo, podemos ver que todas as categorias elas estão sempre se cruzando. Por isso que a fenomenologia ela se dá de maneira sempre global, sempre integrativa. Isso não apenas quando a gente fala sobre o ser humano, mas também quando estamos falando sobre qualquer tipo de fenômeno que a gente observa. Bom, seguindo aqui, uma vez que a pessoa começa a acolher, a sentir essas emoções, a olhar, dar espaço para que essas emoções que ela carrega se manifestem, esses comportamentos automatizados que a pessoa tinha na vida, essas escolhas que eram dadas apenas por questões que ela carregava da sua história de vida, começam a se dissolver. Assim a pessoa ela começa a ter a possibilidade de fazer escolhas diferentes no agora. Escolhas mais conscientes em relação àquilo que está acontecendo consigo, no agora, no presente, mas também sobre aquilo que ela quer para si. Então a pessoa ganha consciência de si no agora, no presente. Ao fazer isso, ela pode direcionar a sua vida de maneira diferente daquilo que ela estava fazendo até então,
porque muitas vezes essas escolhas que ela fazia tinham a ver com medos que ela carregava, crenças limitantes sobre questões que ela foi absorvendo no seu núcleo familiar, no núcleo social, sobre as experiências também que ela viveu, muitas experiências que podem ser experiências traumatizantes, experiências que levam a pessoa a fazer escolhas apenas para fugir da possibilidade de repetir aquelas situações. Reparem só que quando a gente vê essa maneira de lidar com a vida, a pessoa começa a ter uma visão do mundo muito limitada. Ela começa a se relacionar no mundo de forma a que ela acredita que não tem muitas escolhas. Mas uma vez que ela vai se desamarrando, se soltando dessas questões do passado, dessas experiências que ela viveu com sofrimento, uma vez que ela colhe essas emoções que têm a ver com essas questões, essas emoções se transformam. E essas experiências do passado se reintegram no ser como um todo. Esse é o processo de amadurecimento. Esse é o processo também denominado como ressignificação do passado. Assim, a pessoa ela consegue se situar no agora, no presente, de maneira muito mais livre. Porém, essa liberdade, essa autonomia, não é ser inconsequente. Ao contrário, a pessoa ela se dá conta que ela é responsável de si mesma, que ela é responsável por tudo que lhe acontece. E muitas das coisas que podem estar acontecendo que não tem a ver com ela, então a pessoa ela não se preocupa disso. Então, do que ela vai se ocupar? Das suas escolhas. É olhar para aquilo que ela faz no seu dia a dia, para as escolhas que ela faz a cada momento, sendo essas escolhas tendo um poder apropriativo sobre essas escolhas. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa ela vai sendo mais responsável sobre si mesma. Ela vai tendo essa liberdade que, na verdade, é um olhar mais consciente sobre si. Quando eu falo consciente aqui, é um olhar com mais cuidado de si. E, a partir daí, esse cuidado de si, ele vai se expandindo. Porque, ao cuidar de si, a pessoa, ela, por consequência, também vai cuidar do ambiente onde ela está. E também, por consequência disso, ela vai ter um olhar mais cuidadoso também das pessoas que estão à sua volta. Então, a liberdade aqui representa o quê? Uma maior consciência de si, uma maior responsabilidade de si mesmo. Então, quando é melhor fazer esse tipo de exploração? Como investigar sem ser invasivos? Porque essa aqui é a grande questão. O importante é fazer essas explorações na medida que elas vão aparecendo na sessão terapêutica. Então, eu não vou perguntar de algo que a pessoa não tenha trazido. Isso eu digo nas primeiras sessões, que é importante a gente respeitar o espaço e o tempo do paciente. Quando eu falo as primeiras sessões, eu digo no início da relação terapêutica. Para a clínica fenomenológica, para a terapia fenomenológica, a relação terapêutica é o ponto mais importante, porque só e apenas a partir de uma relação bem estabelecida é que conseguimos dar um espaço de acolhimento onde a pessoa se sente compreendida, se sente não julgada, para que ela vá se abrindo durante esse processo terapêutico. Porque ela vai se abrindo não apenas para nós, mas ela está se abrindo com ela mesma. É importante referir que todo ser humano ele carrega um olhar para si mesmo e para o mundo cheio de preconceitos. Quando eu falo de preconceitos, são crenças que a pessoa já carrega. E essas crenças, muitas vezes, limitam a forma como a pessoa lida com o mundo. E ela vai passar isso também na relação terapêutica. Por isso que é importante que essa relação seja uma relação que tenha os laços bem estabelecidos. Que a pessoa se sinta com confiança de falar o que ela quiser e como ela quiser na terapia. Que ela reconheça que o terapeuta está lá para ela. É o que eu chamo esse movimento de doação. O terapeuta ele se coloca como alguém que está abrindo esse espaço de um espaço relacional, um espaço para o outro, onde eu como terapeuta estou doando a minha presença humana para que o outro possa se abrir para mim e para ele mesmo. Então, quando é melhor fazer esse tipo de exploração? Quando essa relação estiver bem estabelecida.
Mas às vezes acontece que a pessoa ela está num estado de muita angústia e ela precisa falar sobre certas questões que podem ser questões muito que trazem emoções muito fortes, questões que para a pessoa são questões de muito sofrimento. Então, se a pessoa traz isso para a sessão, um conteúdo difícil, então o terapeuta, ele pode explorar, mas sempre com esse olhar, com muito cuidado, questionando a pessoa, perguntando ao paciente se é possível fazer essa exploração. Eu vou referir agora o exemplo da minha tese de doutorado, onde eu acompanhei 3 pacientes que estavam sendo acompanhadas no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, e uma das pacientes que eu atendi, ela passou por uma situação muito difícil na sua infância. E ela disse assim, no primeiro encontro que a gente teve, ela virou para mim e falou: Tomás, você não vai fazer comigo uma terapia de choque. E sobre isso me veio, o primeiro pensamento que me veio, reparem só como a minha atitude natural se colocou, foi que dela ter passado, talvez por uma pesquisa onde dava um choque nela, né? Daí veio o nome da terapia de choque. Aí eu perguntei, eu falei, não, pensei comigo mesmo, né? Isso não faz sentido, né? Aí eu perguntei, mas como assim uma terapia de choque? Aí a paciente me falou o seguinte, é que eu já participei de uma pesquisa onde a psicóloga, ela me fazia perguntas, apenas queria saber sobre o trauma que eu passei na minha infância. Isso para mim foi extremamente agressivo. Eu saía das sessões e eu não conseguia nem tomar o transporte público, porque eu estava num grau de angústia, de medo, de ansiedade, que quase me dava ataque de pânico. Teve até uma vez que, durante o trajeto, eu tive que sair do vagão do metrô, porque eu comecei a me sentir muito ansiosa, ela me contando. Bom, esse é o exemplo de quando deve ser feita essa investigação. No caso dela, ainda era muito cedo. Então eu falei para ela, ok, então quando você quiser, a gente entra nesses temas. Esse acompanhamento que eu fiz com essa pessoa durou 1 ano, que foi o ano da pesquisa. Depois que acabei a pesquisa, eu continuei mais tempo com ela. Mas durante esse ano de pesquisa, ela só começou a falar sobre essa situação do trauma que ela viveu, se eu não estou enganado, a partir do 7º mês de terapia. Reparem só o tempo que ela precisou. Porém, durante esse tempo, nós estivemos explorando, investigando muitas questões da vida dela. A gente não falou exatamente daquele trauma, mas exploramos muita coisa da vida dela. E durante esse tempo, ela teve melhoras significativas. Tudo isso está registrado na minha tese de doutorado, que vocês podem acessar ao link que eu vou colocar nas descrições aqui do vídeo e que vocês podem abaixar o PDF na biblioteca do Instituto de Psicologia da USP. Bom, por que eu estou falando disso? Porque a questão aqui é fazer uma exploração, mas sempre com esse cuidado de ver se para a pessoa ela está se abrindo para poder acessar essas dores. Porque às vezes a pessoa ela ainda não está preparada para lidar com dores tão fortes da sua história de vida. Bom, outra questão aqui é como seria o jeito errado de fazer essa exploração. Bom, muitas vezes é ir buscar, quando a pessoa traz uma questão da sua história de vida, querer dar uma resposta explicativa. Isso vem da onde? Vem muito de que o especialista na nossa sociedade é visto como alguém que tem as respostas para as questões que vão aparecer. Bom, dentro da fenomenologia, dentro da linha da psicoterapia fenomenológica, qual que é o diferencial? É que essa linha é uma linha compreensiva. Então, essa maneira de olhar para a pessoa e querer explicá-la, querer rotulá-la em algum ponto teórico ou de alguma experiência que eu já carrego, vai limitar aquilo que a pessoa é. Vai fazer com que tanto ela como o especialista, como o terapeuta ou psicólogo, vai focar em algo que já está predefinido por uma teoria. Muitas vezes a teoria ela se encaixa bastante naquilo que a pessoa traz.
Porém, a pessoa é muito mais do que apenas aquela situação. E o problema por trás disso é que, se eu coloco a teoria, pode acontecer que a gente não esteja explorando aquilo que é mais importante para a pessoa. Então, reparem só, a teoria ela dá uns caminhos, pode dar algumas interpretações interessantes, porém, pode ficar fora daquilo que é o mais importante para aquela pessoa, para a história de vida daquela pessoa singular. E é isso que é o grande diferencial do movimento compreensivo, da fenomenologia. Por quê? Porque quando não estou lá querendo trazer uma teoria de fora, eu vou apenas me aproximar a partir daquilo que a pessoa me traz. E ao fazer isso, o movimento vai mostrando aquilo que é importante para ela. Então vai chegar uma hora que vamos conseguir acessar um campo de significados que tem a ver profundamente com a pessoa. Tá bom, pessoal? Então por hoje tá bom. Por hoje já trouxe bastante conteúdo para vocês observarem, para vocês mostrarem se acharam interessante. Peço também que quem gostou dê o like no vídeo, compartilhe, se inscreva. Hoje também vocês estão conhecendo aqui o Baldo, que é esse gatinho bonitinho aqui. Eu tenho 2 gatinhos, o Baldo e a Freia. E bom, espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima!